E essa abertura improvisada, hein? Conta pra mim. Oi, minhas bonitas, tudo certo? Sim, improvisada porque isso foi um Reels que a gente soltou lá no Instagram e eu quis trazer aqui pro YouTube porque eu achei bonitão, gostei do som, gostei de tudo. Achei que vocês mereciam ter este impacto no início desse vídeo, porque tô com esse sorriso de orelha, porque é dia de lançamento, sim. Ó, vocês já estão ligadas, né, gente? Porque eu já venho vindo, isso existe? Enfim, eu já venho usando, já faz algum tempo, um pó e não falo dele pra vocês, não mostro ele pra vocês, não dou detalhe dele pra vocês, né? Acho que mais de 6 meses aí que eu tava usando ele. Que é, então, o Soft Eye da Elef Pro, um pó desenvolvido especificamente para a área dos olhos, mas calma. Calma que eu vou te contar tudo, porque ele não é só um pó desenvolvido para a área dos olhos. Ele tem uma história a ser contada. Vocês sabem que quando a gente aprendeu aqui no Brasil a fazer pó micronizado, os nossos pós superaram os gringos rapidamente, na minha opinião, tá? O que eu vejo nos pós gringos é que eles têm muita estrutura de pigmento, né? Então tu passa, por mais que ele seja um pó fino, tu continua com aquele aspecto de pele que aplicou pó. O que tá tudo bem, né? Inclusive tem gente que gosta desse efeito, não tem problema nenhum. Os pós brasileiros vieram com um processo de micronização muito especial, tanto que quando a gente lançou o nosso pó finalizador, ele foi muito comentado na época justamente por isso, por ser um pó extremamente fino, realmente um pó de finalização, de selagem, de estabilização da maquiagem, fazer com que a maquiagem durasse mais e não tivesse aquele acabamento lindo, né, com aquele efeito meio blur, assim, um soft focus, né. O que acontece, gente, é que com a idade a gente vai ficando mais exigente para uns pequenos detalhes, né? E aí eu tentei micronizar mais o nosso pó finalizador, mas como maquiadora eu te digo que chega num limite que a gente não consegue mais ultrapassar, não porque a gente não consegue fazer este pó, mas é porque ele não vai mais funcionar para aquilo que ele foi feito, né? Um pó que é muito micronizado, tu precisa criar milhares de camadas com ele para que ele tenha aderência na pele. Então isso tem um limite quando a gente fala de finalização de maquiagem, né? Tu não consegue fazer um pó que seja tão fino sem que ele perca a eficiência. Então, às vezes, um pó facial ser fino demais pode ser um problema na hora dele cumprir a sua função, entende? E o pó facial, ele também precisa de uma certa estrutura de pigmento, não tanto quanto os gringos, quando eu comecei falando pra vocês, né? Mas ele precisa ter um pouquinho de estrutura pra criar uma camada sobre a pele mesmo. O que acontece é que essa estrutura de pigmento, quando chega nessa região aqui, deixa eu botar meu telefone no silencioso que tem alguém me querendo. Quando chega nessa região aqui, principalmente se tu já tem um pouco mais de linhas de expressão e não tem nada a ver com a idade, né? Eu até falo muito pra vocês aqui que quando a gente tem algum tipo de problema respiratório, essas linhas surgem mais cedo, porque a gente incha e desincha muito no decorrer da vida nessa região. No meu caso, eu tenho rinite, né? A pele daqui, ela não é tão fina, ela é mais... Não é firme a palavra, mas ela tem uma estrutura de musculatura diferente da pele dos olhos, né? Então, obviamente, um pó que vai funcionar 100% aqui, ele não vai funcionar 100% aqui. A gente acaba fazendo algumas adaptações, usando menor quantidade, tentando tirar ao máximo o excesso. Mas ainda assim, principalmente quem tem pele madura, quem tem linhas de expressão, não consegue selar essa região dos olhos por causa dessa concentração de estrutura que o pó precisa ter. E aí o que nós fizemos? Nós pegamos o nosso pó finalizador, que é sucesso, e fomos trabalhar a fórmula dele para que ele atendesse a região da área dos olhos. E aí que chegou, cadê minha outra embalagem? Aí que chegamos no Soft Eye. Ou seja, o Soft Eye não é igual a nenhum outro pó do mercado nacional e internacional, porque ele é uma continuidade, ele é uma versão do nosso pó finalizador específica para a área dos olhos. Então ele tem a mesma micronização, porém ele é muito mais processado, ele é muito mais fino e ele não tem estrutura de pigmento. Sim, nós fizemos um pó para a área dos olhos sem estrutura de pigmento. O que acontece, tá, gente? Quando a gente coloca o pó nessa região aqui, aquela estrutura de pigmento acaba ficando bem superficial, o que é super ok, foto, vídeo, funciona super. Se tu tem ali teus 20 e poucos anos, pele lisinha, funciona super também, mas eu sinto muita necessidade de ficar tirando o excesso, e isso é com qualquer pó. Laura Mercier eu nunca consegui usar, tá? Que é os pós mais famosos. Eu nunca consegui usar nessa região porque ele me marca demais. Tirando essa estrutura do pigmento, deixando o pigmento mais solto dentro dessa fórmula aqui,
nós conseguimos criar um pó tão fino que a gente teve até dificuldade de fotografar ele na campanha, porque eu queria fazer uns takes das meninas com o pó super concentrado, com o pó aplicado bem grosseiramente aqui para que as pessoas vissem a textura dele e a lente não conseguia captar essa textura porque ele ficava transparente na textura mesmo, sabe? Era como se a gente tivesse aplicado só um véu sobre a pele. E a gente não conseguia fazer com que ele ficasse mega concentrado. Essas fotos aqui que eu vou colocar pra vocês, a gente teve muita dificuldade pra fazer e tem muito produto pra que a gente conseguisse fazer com que ele aparecesse na foto. Vocês viram que produto bacanérrimo? Ah, gente, assim, ó, ele é opaco. Eu fiz questão de não acrescentar nada que não estivesse na fórmula original do nosso pó finalizador. Primeiro, porque eu não queria descaracterizar ele, e segundo, que eu queria que pele madura pudesse usar sem medo esse pó. Ou seja, ele não vai refletir luz, tá? Então ele não vai refletir tuas linhas de expressão, ele não vai maximizar as tuas linhas de expressão, ele deixa a passagem de luz ativa, ou seja, sabe quando tu passa o corretivo? Eu até fiz um reel sobre isso, e aí tu tem a impressão de que tu zerou a olheira, daí quando tu vem com o pó por cima, parece que a olheira volta, mas é porque tu tirou a luz do corretivo, né? Ele não tira, ele não bloqueia a passagem de luz, tu entende? Mas pelo fato dele não ter brilho, ele não vai refletir. É um produto realmente muito especial e foi um produto muito estudado pra gente chegar nessa composição para que ele funcionasse especificamente para a área dos olhos. Então ele vai te dar um efeito blur, ele vai te dar essa sensação de que tu não aplicou o pó, e essa é a grande questão. Por exemplo, agora eu tô com ele, eu vou fazer a aplicação dele com vocês no zoom, pra vocês verem como ele se comporta mesmo, e como é difícil de fazer com que ele apareça na lente. Até se tu quiser fazer um baking com ele, tu vai colocar 2, 3 camadas, pode colocar quantas camadas tu quiser, e ainda assim ele não vai ficar grosseiro nessa região. Bacana, né? De pertinho, então, a pele tá limpa, não está hidratada, tô indo direto com a base para que não tenha nenhuma interferência de hidratação, enfim, para que vocês possam ver o efeito do pó trabalhando sozinho. Mas, obviamente, que eu recomendo que vocês hidratem sempre a região dos olhos, né? Corretivo, vou concentrando com a esponjinha e aliso bem, para que o corretivo fique bem certinho, não fique marcando as linhas também. Isso também é uma dica importante, tá? Deixa essa região bem lisinha. Essa é a esponjinha que a gente fez para dar de presente, é Soft Perfect, mas como ela não vai estar à venda, eu vou fazer com uma esponjinha normal, colocando a quantidade suficiente para selar essa região. Pra mim que não tenho pele oleosa, que usei um corretivo adequado, então nem de mais nem de menos, o suficiente mesmo. Percebam que vocês não conseguem praticamente nem enxergar ele ali, né? É por causa dessa falta de estrutura que eu mencionei. Vou aplicando e vou alisando ao mesmo tempo, removo o excesso e você já consegue ver a diferença que ele não bloqueou a passagem de luz, né? Inclusive, na região que eu apliquei ele, a minha olheira ficou muito mais suavizada, né? Mesmo com o corretivo, olha só. No outro lado, eu vou aplicar com pincel. Eu recomendo fazer isso pra quem tem pele madura, porque você vai pegar o produto na quantidade ideal mesmo. Vou dando as batidinhas e aplico ele também bem superficialmente, só pra selar. Desse jeito, não vai marcar as linhas de expressão, mesmo que tu tenha bastante, tá? E aí, a diferença não, né? O resultado final, bem de pertinho, pra vocês verem como ele não marca. Como ele não tem essa estrutura, ele não tem esse pigmento pesado dentro da composição dele, ele é feito com polímeros naturais, então é muito fino. Nós fizemos ele em 3 tonalidades, porque essas tonalidades vão atender a uma cartela imensa de pele, então vocês vão ver que vocês vão conseguir jogar ele muito facilmente com versatilidade em diversos tons de pele. Então fica entre as peles claras, as peles médias e as peles mais escuras. Falar da embalagem, tá, gente? Ele é a mesma embalagem do nosso pó finalizador, inclusive o pó finalizador voltou pro estoque, tá, gente? E ele tem o dosador giratório para não ter desperdício de produto agora nessa embalagem, então esse novo já vem. Esse aqui não teria como não ter um dosador, tá? Com proteção, porque ele é muito fino que, tipo assim, ele evapora no ar se não tiver o dosador, tá? Além de tudo, obviamente, ele não é testado em animais, é vegano e não tem parabenos, tá, gente? Então, assim, vocês estão assistindo esse vídeo simultaneamente com o lançamento. Eu não vou falar muitos detalhes do lançamento, porque a resenha do produto se mantém aqui no YouTube, e esse lançamento, ele acaba virando um produto de linha, né? Mas a gente sempre tem
promoção, presente, brinde em lançamento, tá? E é sempre com estoque limitado. Então, se vocês quiserem saber como funciona, pode procurar as redes sociais da LF Pro ou ir direto pro site para saber tudo que vocês quiserem, preço, enfim, prazo de entrega, tá tudo bonitinho lá no site da LF Pro, tá? Tô feliz, tô feliz, tô feliz. Tá? Mais um lançamento para nossa conta. Agora em 2022 vai ser um ano de lançamentos muito especiais, porque tem produtos muito trabalhados, muito estudados esse ano, pra gente chegar com tudo, certo? Obrigada, gente, de novo. Mais um lançamento para nossa conta. Obrigada por estarem aqui comigo, me apoiando, me incentivando e me motivando, tá? Corre lá pra LF Pro, vou deixar um link aqui embaixo pra vocês. Beijo, tchau!